Podeis sentar, irmãos. Agora Josué está no comando, não mais o antigo Moisés. Quando Josué está no comando, Deus está no comando, porque Josué aprendeu a depender do Senhor. Mas quem foi Josué? Vamos relembrar algumas coisas, algumas características que Josué tinha e que de certa forma a gente quase que conhece de cor, mas a gente começa a vê-lo como histórias que não são reais. A gente tem uma tendência, eu falo a gente incluindo a começar em mim, eu entendo que os irmãos também pensam assim, posso estar errado, mas às vezes eu sou assim. Nós começamos a entender que aquelas histórias são de homens heróis que estão contidos na palavra do Senhor, e parece que nós não temos acesso a sermos heróis na dependência do Senhor, como estes homens foram. Parece que aquilo não é alcançável a nós. Mas vamos lembrar, quem foi Josué? Bem antes ele era conhecido como Oséias, da terra de Efraim. Em Números capítulo 13, versículo 8, 17, diz: da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Então Josué era Oséias, um dos escolhidos a espiar a terra. Josué também era servo de Moisés, citado no capítulo 1, versículo 1. Conduziu a Israel no primeiro combate contra os amalequitas, em Êxodo capítulo 17. Abra comigo, Êxodo capítulo 17, versículos de 8 a 16. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens, saí a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tornaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sustentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as duas mãos, um de um lado, outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. Assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro. Relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Moisés edificou um altar, o qual chamou: o Senhor é a minha bandeira. Então lá de trás, Josué experimentou a presença, o poder, o cuidado, a forma que Deus trabalhava. E ele estava tão perto ali de Moisés, como também perto da presença do Senhor. Então aqui a gente percebe que ele era um general, era um líder, era alguém que tinha liderança sobre um exército, sobre um grupo, sobre um povo, e um homem que fez conforme o seu líder ordenou. Era um homem obediente. Era grande general, mas um grande homem de fé também. Marque essa frase. Era um homem de fé. Era um servo que não se afastava da tenda do Senhor. O texto diz que ele era um dos dois que acreditaram que o Senhor daria aquela terra prometida. E falava o Senhor a Moisés face a face. Em Êxodo 33, se os irmãos quiserem olhar, diz assim: como qualquer fala com o seu amigo. Quem falava face a face com o Senhor? Moisés. Depois tornava ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Era um jovem que buscava a Deus. Josué e Calebe foram os únicos em que enxergaram com os olhos da fé a terra prometida em Cádiz Barné. Número capítulo 14, versículo 6 a 10. E diz assim: e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos espias, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes,
Falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra. Eu gosto dessa expressão, se o Senhor. Ele não está convicto que nós vamos conseguir. Não, ele já deixou que, dando o ok da parte do Senhor, é garantido. E às vezes nós precisamos, apesar da promessa do Senhor, saber que o Senhor precisa aprovar o que nós estamos buscando. E aqui ele estava sobre obediência. E diz assim: não temais o povo desta terra, porque são eles nosso pão. Retirou-se dele o seu amparo, o Senhor é conosco. Não o temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Veja tamanha a incredulidade do povo. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Eu fiquei imaginando essa cena, quando todo o povo duvidava do que dois homens perceberam da presença e do poder de Deus, e o Senhor de repente precisar intervir para que toda uma congregação enxergue que aquilo que estava acontecendo era a direção de Deus. Aquilo que o Senhor estava apontando para ser feito era presença, poder, vontade, direção, era o propósito a ser alcançado. O caminho era aquele, a terra era aquele, mas infelizmente, como eles, às vezes nós não percebemos que aquele é o lugar, o propósito que o Senhor deu a nós. E nós começamos a temer, por quê? Porque tem dificuldades junto. Mas Josué, Calebe, apenas dois, olharam com os olhos da fé, diz o texto. Eles perceberam com fé. E disse o Senhor a Moisés: até quando provocará este povo? Até quando me provocará? Até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? A questão é, não faltava o Senhor se manifestar diante do povo, mas faltava os olhos da fé. E a Bíblia fala o que causa em nós a convicção, a certeza, a essência da fé. Ela vem de quê? Leitura da Bíblia. Por que às vezes não temos fé? Bíblia. Conhecimento, intimidade, porque nós sabemos, o Senhor diz claramente aqui, tantos sinais que eu tenho feito no meio deles. De repente eu começo, cadê a minha fé? De repente eu percebo, cadê a minha intimidade com o Senhor? E cada um de nós temos um meio de ter intimidade com o Senhor. Josué não saía da tenda, ele não saía da presença do Senhor, ele não deixava de buscar Deus. Por isso ele enxergava, ele quase que tocava na presença do Senhor, de tanta convicção de aqui e ali o Senhor estava. Enfim, hoje Deus coloca não um general, mas um servo na liderança daquele povo. Deus havia avisado Josué ainda quando Moisés era vivo, em Deuteronômio 31, primeiro texto que nós lemos. O Senhor falou para ele que aquele povo é rebelde, aquele povo deixaria de servir ao Senhor, aquele povo buscaria outros deuses, mas falou: mas você vai levar aquele povo que é tão teimoso, que você conhece e cresceu no meio deles. Aquele povo que Moisés liderava e você estava junto, teimoso, incrédulos, busca outros deuses, agem no impulso, sem direção divina, mas Josué, é você mesmo, você vai levar aquele povo, porque eu sou contigo. Você não vai fazer na sua força, eu sou contigo. E eu chamo a atenção dos irmãos a observar o que nós podemos aprender com esse homem de fé, esse homem que era um jovem e virou um adulto, era um general, virou um servo, um homem que era temente ao Senhor, era um líder, mas era mais do que um líder, um servo. A diferença de ser apenas o líder e ser um servo é a disponibilidade de servir. Às vezes nós somos líderes, mas não somos servos. Não resolve. O Senhor quer nos usar, o Senhor quer nos liderar. Em primeiro lugar, eu chamo a atenção dos irmãos a perceber que uma missão foi dada
a Josué, ao servo e líder Josué. Uma missão foi dada a ele: levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Passar este Jordão com o povo rebelde que você conhece. Em Gênesis capítulo 15, versículos 18 a 21, o Senhor faz uma promessa a Abraão. Vou ler rapidamente. Gênesis capítulo 18, capítulo 15, versículo 18, diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: à tua descendência tenho dado essa terra, desde o Egito até ao grande rio Eufrates. Lá em Êxodo 3, versículo 8, o Senhor promessa: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, portanto desci para livrá-los. Então o Senhor não esquece aquela promessa que, apesar de anos, está ali, o Senhor está trazendo à memória. Mas o Senhor chama o servo Moisés, lá na sarça. Moisés foi escolhido, mas a sua incredulidade o travou. E o problema, irmãos, não é onde o Senhor nos coloca, é onde nós nos permitimos parar. O Senhor leva a gente a fazer, o Senhor nos desafia a fazer. O problema é: o que está me parando? O que está me travando? Moisés foi travado pela incredulidade, uma ação. Eu uso uma expressão às vezes na empresa com clientes, até eu brinco com a Marlene, que a gente deixa se levado pela onda. O mundo anda numa pressão tão grande que você começa o seu dia tranquilo, de repente o cliente vai te induzindo que tudo está atrasado, tudo tem que ser para ontem, mas ninguém veio ontem. E aí o mundo está assim, a internet tem que ser agora, tudo começa a ter que ser muito rápido. E a gente começa a ir na onda, se nós não parei, volta aqui, não é assim. O tempo de Deus é tempo de Deus. E nós começamos a querer atropelar um tempo que não deve ser atropelado. Porque a Bíblia diz que todas as coisas têm um tempo determinado da parte do Senhor para nós debaixo dos céus. E a gente, se não nos atentarmos, nós deixamos nos levar e vamos na onda. Moisés aqui foi pressionado por um povo que tem que ter, que falta isso, que tinha aquilo. De repente ele se perdeu na pressão e perdeu a bênção, e até ele mesmo, que face a face falava com o Senhor. Face a face falava com o Senhor, ele se distraiu e duvidou do que o Senhor seria capaz. E às vezes nós somos contagiados, irmãos, pela incredulidade do que está ali diante de nós. E a gente começa também: mas peraí, vamos lembrar aqui. O Senhor disse: até quando esse povo será rebelde, mesmo eu fazendo tanto milagres diante deles? O Senhor fazendo milagres diante de um povo que, peraí, você viu um gigante mar abrir diante dos seus olhos, você ainda tem dúvida de mais alguma coisa? Você viu até pão cair do céu, um manazinho ali todo dia de graça. Um milagre que você viu falar de tantos milagres, mas a gente cai no esquecimento. Nós precisamos, por isso, ler Bíblia e relembrar a nossa fé. E a gente começa murchando, né? De repente, eu nem acredito, será que Deus faz isso mesmo? Peraí, e ontem? Não foi Ele que fez? Não foi Deus que fez ontem? É o mesmo de ontem. Mas não tem mais, irmãos. Às vezes nós deixamos nos levar pela onda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com um amigo. Mas o servidor, o jovem Josué, não se apartava. Eu, particularmente, Wesley, eu tenho muita fé, sou muito otimista, e às vezes me pego na mesma onda. Peraí, Wesley, não é assim. Quanto Deus já fez por você? Eu já tive situações, irmãos, que eu estava na porta de um estabelecimento que eu precisava entrar, eu orar, no prazo que eu entrar, Deus responder minha oração. Eu já tive casos de precisar chegar rápido num lugar, pedir a Deus um estacionamento, Deus prepara um estacionamento para mim.
Isso é todas as vezes? Não, mas eu vi a mão de Deus. Aí alguns falam, esse é sorte. Para mim chama fé. E às vezes nós, não vou nem pedir isso para Deus. Se tem uma coisa que eu tenho convicção na minha vida, aquilo que eu não posso pôr a mão, o Senhor pode. Tem coisas que eu preciso pôr a mão, porque o Senhor quer o meu trabalho de fazer. O Senhor poderia pegar aquele povo e fazer ele sozinho, sem precisar de Josué. Josué, você vai levar esse povo. Vocês terão problemas, vocês terão dificuldades, vocês precisarão lembrar que eu sou Deus. Eu que vou fazer diferença. Josué tinha conhecimento, Josué tinha experiência, Josué tinha experimentado quantas vezes a mão de Deus em cima de uma circunstância, e Deus respondeu, está aqui a resposta. Amém. Pare aí, pensou você levantar o cajado? Falar alguma coisa, de repente aquele marzão, de repente você toca numa pedra, sai água, e um homem desse ainda duvidou de Deus por um momento. Por quê? Não é porque ele é simplesmente o Moisés, é porque ele é como eu e você, carne. Nós temos que vigiar o nosso foco, irmãos, para não perdermos o foco. A incredulidade vai parar você e vai parar a mim. Josué e Caleb creram que o Senhor estaria com eles na terra que mana leite e mel, como prometera, mesmo quando outros 10 espias não creram. 10 espias não creram. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo, mestre, Senhor, meu criado jaz em casa paralítico, violentamente atormentado. E Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondendo, disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado sarará. Então disse o Senhor, como creste seja feito. Quando eu leio isso aqui, eu tremo. Se depender do que eu creio, peraí, então eu creio mesmo? Não, mas eu creio mesmo? E naquela mesma hora o criado sarou. Então, se o Senhor responder para todos nós, assim, conforme você está crendo agora, seja feito. E de repente a gente para analisar, peraí, eu estou crendo mesmo? Peraí, Senhor, dá mais uma oportunidade aqui, deixa eu... E às vezes a gente percebe que nós não estamos crendo. Quero fazer uma ilustração, ler uma ilustração para os irmãos, intitulada A Cruz, o que está entre a cruz e o seu emprego. Certo funcionário de uma empresa foi chamado um dia no gabinete do dono. Sem meias palavras, o homem foi direto ao assunto. Estamos reestruturando nossa empresa e precisamos de uma pessoa exatamente do seu tipo para ocupar uma importante gerência. Analisando sua ficha, vimos que só há um problema com você. Você é crente e o cargo é incompatível com a sua fé. Mas o único problema é esse? Esse é o principal problema, não é o único. De modo que você terá que fazer uma opção entre a promoção do emprego e a sua religião. Veja que decisão. Mas você não precisa responder agora. Vá para casa. Hoje é sexta-feira, pense e na segunda nos diga o que foi que você decidiu. Nosso irmão foi para casa envolto no manto de dúvidas naquele final de semana. Seu coração virou campo de batalha entre o certo e o errado. Na segunda-feira lá estava ele na empresa, já ansioso por encontrar-se com o dono, que perguntou, e aí? Qual é a sua decisão? Acho que vou aceitar a proposta que me fez, disse ele. O patrão nem levantou a cabeça e disse, então vá imediatamente ao departamento pessoal, você está despedido. Mas patrão, foi o Senhor mesmo que me fez a proposta. Sim, mas na verdade estou procurando alguém de absoluta confiança para ocupar este cargo. Se você foi capaz de tão rapidamente trair a sua consciência religiosa, quem me assegura que mais rapidamente ainda não trairá a nossa empresa? A questão é, irmãos,
O que assegura as coisas para mim? A minha competência ou o poder de Deus? Como que eu estou diante de propostas? Eu já tive cada proposta como vendedor. Você fala assim, que tentação. Mas não é para mim. Aí entra o problema da minha convicção. E eu vou trair minha consciência religiosa. Aliás, eu vou trair o meu Deus? Quanto estou disposto a perder a oportunidade de um negócio? A manter a minha posição diante do Deus que me dá tudo? Qual que é a diferença? Deus me dá tudo. Aquele negócio é só um negócio? Eu nasci sem aquele negócio. Eu cresci sem aquele negócio. Aquele negócio não me sustenta, mas fiel é Deus que sustenta todas as coisas. E aí a diferença está, aonde está a minha visão? 2 Timóteo fala, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E é o que às vezes, irmãos, crentes têm vivido vidas miseráveis por escolhas miseráveis. Porque esquece que fiel é Deus. Mas eu não posso, eu posso sim, porque não é meu. Tem coisas que não é para mim. Tem coisas que é unicamente se Deus me der, amém. Não deu, mais amém ainda, porque se não é dele eu não quero. Eu me lembro uma vez uma proposta de sociedade, minha esposa deve lembrar disso. A gente querendo fazer uma sociedade. E sabe quando você ora para dar certo? E aí nós oramos para dar certo. Sabe quando você tem a resposta antes de Deus? A gente sabia antes de Deus o que era a resposta. E aí de repente, no outro dia a resposta era não. Sabe o que é você sentir um alívio? Ufa. Porque até eu fazer uma proposta, eu achava que eu sabia o que queria. O dia seguinte a resposta foi não. Nós sentimos paz. Graças a Deus a gente ia fazer bobagem. Entende, irmãos? Às vezes nós tomamos decisões porque oramos e respondemos antes de Deus. Deus nem... Peraí, não é que Deus não processou. Não está no tempo dele me dar a resposta, eu já preciso assinar o contrato. Peraí, calma. Como diz o pastor, pede oração para a minha mudança, mas já vou contratar no caminhão. Não, peraí. Então já está decidida a mudança. É mais ou menos a mesma ideia. Então, depender do Senhor é tempo dele, não é meu. E aí é onde nós pecamos. Eu falo nós porque quantas vezes eu faço isso? Eu falo, gente, de novo, não é possível. Mais uma vez, irmãos, e mesmo com a incredulidade de Moisés, mesmo com as falhas humanas, a missão do Senhor não foi cancelada. Vem cá, Josué, é só a vez, agora você vai fazer. Então no versículo 6 do capítulo 1 de Josué, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais e darias. Eu jurei lá atrás. Claramente o Senhor relembra que haverá trabalho, haverá desafios. Então anima-te porque tem trabalho. Segundo, uma vitória foi garantida a Josué no versículo 5 e 3 a 5. Todo lugar que pisar seu pé, ali está garantido. O Senhor garantiu uma vitória e ninguém resistirá você e todo este povo todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, seria assim contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Então uma vitória foi garantida de conquista da terra e de presença do Senhor. Duas coisas que ele precisava. Primeiro, presença do Senhor, claro. Fato é que ele receberia a bênção. Olhando para esse contexto, parece fácil. Está garantido. Eu tenho a presença do Senhor e eu tenho a bênção do Senhor garantida. A terra prometida, não preciso fazer nada. Deus já me prometeu. Mas fato é, irmão, que o Senhor preparou esse líder diante do povo. O Senhor preparou no tempo de Moisés. O Senhor deixou a palavra disponível a ser usada. O Senhor prometeu, sim, a presença, a vitória, mas diante daquelas circunstâncias, haveria necessidade de quê? Manter-se na palavra do Senhor. Ou seja, há um condicionamento aqui.
mas fato é também que o Senhor nos promete a nós as mesmas coisas: vitória, consolo, sustento, paz, misericórdia e um monte de bênção. Mas queremos resolver o problema sozinho. Veja que Josué recebeu de Deus o discernimento, como nós também podemos. Provérbios capítulo 2, versículos 6 a 7 diz: o Senhor reserva verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Às vezes nós pedimos alguma coisa para o Senhor, de repente Deus abençoa, a gente muda os planos. Peraí, cadê minha sinceridade? Cadê meu... Peraí, eu pedi isso para o Senhor por esse propósito, de repente... mas... vamos dar um jeitinho aqui. Não, mas você pediu ao Senhor, seja sincero com o seu pedido. Josué aqui é advertido, não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita de dia e de noite, para que tenhais o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então prosperará o teu caminho e serás bem-sucedido. Quer prosperar seu caminho, quer ser bem-sucedido? Está aqui a receita dada a Josué, a mim e a você. A palavra do Senhor é muito clara, a Bíblia é cheia de promessas, não para eles, para nós. Josué é um homem como você e eu. São pessoas pecadoras como eu e você, que precisaram de ser salvas, precisaram da graça, precisaram da misericórdia do Senhor. Irmãos, em terceiro lugar, condição foi observada aqui. Desde o primeiro momento que o Senhor desafiou Josué, ainda lá em Deuteronômio, o Senhor já dizia para ele, esforça-te, não vai ser moleza, esforça-te, há trabalho a ser feito. Havia, apesar de vitória, sim, dificuldades, mas tão somente, Josué, esforça-te. Mas aqui, o condicionamento a ele foi o desafio maior. Essa ordem, para você e para mim, é de que mantenhamos prudentes na linha, dentro deste livro, nem para a direita, nem para a esquerda. Aqui, esforça-te para que este livro te direcione. E foi aqui que Moisés falhou. De repente, pela pressão, uma decisão errada, uma decisão impulsiva. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Veja, você fala para mim, Wesley, é natural apartar da nossa boca este livro? É natural não meditar neste livro de dia e de noite? É natural, como consequência, não fazermos como este livro está escrito? É natural, como consequência, não prosperarmos em nosso caminho e ter medo, ter espanto? E é por ser natural que o Senhor repete a Josué, esforça-te e tem muito bom ânimo. Não seja natural, esforça para não se apartar deste livro, esforça para fazer como está escrito, esforça para não desanimar, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, não sejais naturais, sejais espirituais. Esse é o desafio, irmãos. Se nós formos naturais, nós vamos desanimar. Wesley, você desanima muitas vezes, e olha que eu sou otimista. Por natureza, pela graça e misericórdia de Deus, eu sou otimista. Mas desde criança, eu sempre tive fé, mas nunca entendi fé. Porque eu deixo a minha fé me atrapalhar com os meus desejos. Mas eu tenho que crer cegamente, mas eu não nasci entendendo fé. Mas eu experimento a minha fé e o Senhor nunca falhou comigo. Porque Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus olha para nós de uma forma incrível. Lembra o que aconteceu com Moisés? Ele demorou no monte para escrever os 10 mandamentos nas tábuas, e de repente o povo já quis o quê? Vamos um bezerrinho de ouro para a gente perder o foco já, irmãos. E às vezes nós não fazemos o bezerro de ouro, mas nós perdemos o foco, em que nós estamos crendo. Eu estou muito seguro das coisas que o quê? Em que nós temos crido, no que estamos crendo, em que estamos sendo condicionados, na nossa força, no nosso dinheiro, nas nossas influências. A que estamos sendo condicionados nos dias de hoje?
eu fico perguntando, o que dá prazer para mim é o que dá prazer para a glória de Deus? O que me distrai? Eu sempre falo para os meus filhos, tudo que você vai fazer, inclusive amizade, ela te leva para mais perto de Deus ou para mais longe? Por aí você sabe escolher. Seja as músicas, seja o que você lê, seja os programas, qualquer coisa está te levando para mais perto de Deus ou para mais longe? Vou ter a liberdade de usar o próprio namoro da Mariana. Ó, o seu namorado vai te levar para perto de Deus ou para longe? Se é para longe, esquece. Se é para perto, glória a Deus. Da mesma forma, você vai levar o seu namorado para próximo de Deus ou para longe? Se for para longe, esquece. Isso não glorifica a Deus. Então, irmãos, eu vou trabalhar naquela empresa. Aquilo me aproxima de Deus ou me afasta? Nossa, aquela amizade é fantástica. Aquilo me aproxima de Deus ou me afasta de Deus? E aí, irmãos, dentro dos nossos desafios, o povo perdeu o foco e começou a adorar um bezerro. Toda a vitória prometida aos filhos do Senhor será de ato entregue se for observada a quem está servindo. E a última ilustração, estou encerrando. Apenas uma correntinha. Certo dia, um homem foi ao circo, ficou observando os animais fortes e ferozes daquele lugar, cada qual em sua jaula, menos o elefante, que era o mantido preso por uma ridícula corrente, completamente incapaz de deter o mais forte de todos os animais daquele circo. O homem não conteve sua curiosidade e perguntou ao tratador de animais: vocês não têm medo que o elefante quebre essa correntinha e fuja? Não. Ele não consegue quebrar essa corrente. E ele diz: como assim? Até eu seria capaz de quebrar essa corrente se me prendesse a perna com ela. Ele disse assim: ele não consegue quebrá-la porque nem tenta fazer. Quando ele era pequeno, ele tentou várias vezes, mas não conseguiu, pois naquela época essa corrente era capaz de prendê-lo. Agora ele cresceu, mas ainda não sabe que ficou mais forte que a corrente, que agora pode quebrá-la com um simples puxão de perna. Como dizemos aqui, ficou condicionado. Por isso, nem tenta mais. Irmãos, essa palavra que eu quero que você medita, condicionado. E eu pergunto a você, a quem você está condicionado? Ao Senhor, a este mundo ou a você mesmo? Nós estamos condicionados a que poder? Ao poder do Senhor fazer alguma coisa? Ao meu poder de fazer alguma coisa? Ao que esse mundo crê? Nós vemos lá no capítulo 10, versículo de 10 a 15, que o Senhor lutou, no capítulo 10, eu quero ler para os irmãos, eu já estou encerrando. Capítulo 10, versículo 10 diz assim: o Senhor conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeon, e perseguiu-os pelo caminho, sobe a Bet-horon, e feriu até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, à descida de Bet-horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras, até Azeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da saraiva, que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jarher. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gilgal.
Veja que o Senhor combateu por Israel como um soldado. O Senhor matou mais inimigos do que o próprio Israel. O Senhor usou pedras, o Senhor parou ao sol e à lua. O Senhor para o que for necessário para te abençoar, irmãos. O Senhor para o que for necessário para responder às suas orações. O sábio é mais poderoso do que o forte. Se nós pararmos para analisar o poder que o Senhor deixa diante de nós, para a glória dEle, nós nem sequer temos noção quanto é. Mas a pergunta é, a que estamos condicionados? A esse poder que o Senhor pode parar qualquer coisa para te abençoar, para me abençoar, ou as minhas limitações de Wesley, o homem pecador que sou, ou ao que este mundo me oferece, vantagens que entende o mundo que é. Mas de onde vem a nossa força? De onde vem a nossa sabedoria, irmãos? Aquele grande elefante estava tão limitado a uma simples corrente, porque nem cria que ele tinha capaz de arrebentar aquela corrente. E às vezes nós estamos na correntinha de nossa pequena fé, de quando nós conhecemos Cristo e nem sequer entendíamos o que significa fé. Mas como Josué disse no capítulo 24, 15, porém se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a minha oração. E eu faço uma pequena observação nesse último versículo que eu estou lendo. Parece ainda vos mal servir ao Senhor. Eu encabulo de tudo que Josué passou com aquele povo, do poder de Deus, ainda precisar falar isso para aquele povo. Tamanha é a incredulidade daquele povo. Mas ainda alguns, vocês querem servir esses deuses de onde você mora? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o desafio que Josué passa para eles. Então, irmãos, o Senhor, sim, Ele dá a nós uma missão. O Senhor garante a presença e a condução nessa missão. O Senhor só pede de nós que sejamos condicionados a Ele. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Pai, nós agradecemos ao Senhor